sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Um Brinde. Eu estou aqui hoje trazendo para vocês mais uma convidada, hoje na área de segurança e patrimônio de família, bens, que é a Raíza Brito. Lembrando a todos vocês que nós temos um encontro marcado toda sexta-feira a partir das 20 horas pelo site do Jornal Tradição Regional, JTR TV, Facebook, Instagram e também no nosso canal do YouTube. Agradecendo já a parceria dos meus colaboradores, Elisa Andrade, Maria Helene Gênova, Emilice Calçados, Carlos Oliveira, Odierno, Miveste e Lotus Consultoria de Estilo. Então, após um breve intervalo, nós retornamos para esse bate-papo com a Raíza e vamos falar de um assunto bem interessante. Não sai daí que eu já volto. O jornal que já era bom está ainda melhor. Chegou o novo aplicativo do Jornal Tradição Regional. Muito mais conteúdo em qualquer hora e lugar. Com o app gratuito, você tem acesso à edição impressa folheada no seu celular ou tablet. Além de uma experiência nova e interativa, você encontra um menu prático dividido entre editorias e cidades de cobertura. Faça agora o download na loja Apple Store ou Google Play. Jornal Tradição Regional. O elo da notícia até você. Corretora de seguro, seguro para carro, para casa, para empresa. Ter um seguro é bom, viver seguro é uma beleza. Mas um seguro pra ser bom tem que ter qualidade. Procure a melhor corretora da cidade. CC Corretora de Seguros, CC, você sempre mais seguro. CC Corretora. Gonçalves Chaves 658, telefone 3225-2700. Estamos de volta, então, aqui com o nosso programa Um Brinde. Como falei anteriormente, hoje a nossa convidada é a Raíza Brito, que vem nos falar um pouquinho sobre vários temas relacionados à segurança, né, do seu patrimônio, da sua família, enfim. Raíza, seja bem-vinda aqui ao nosso bate-papo hoje no programa Um Brinde. Nós já nos conhecemos há bastante tempo. Então, eu quero já te convidar para tu te apresentar para o pessoal que está em casa nos assistindo e que eu sei que também muitos amigos teus, clientes, né? Então, fala um pouquinho quem é a Raíza, sobre o teu trabalho, tua formação. Primeiramente, obrigada, Jane, pelo convite. É um prazer eu estar aqui, poder falar um pouquinho do meu trabalho. Eu me chamo Raíza Brito. Hoje, quem me conhece, né, me conhece muito aqui em Pelotas da área bancária. Eu trabalhei 8 anos no setor bancário. Sou formada em administração de empresas, tenho MBA na parte de gestão empresarial e trabalhei, como eu já disse, 8 anos aqui em Pelotas no Bradesco. Depois tive 5 anos de carreira na área bancária em Rio Grande, aqui pertinho também. E há mais ou menos um ano eu abri a minha empresa. Hoje eu sou proprietária da Garanto, corretora de seguros. E estou aqui em Pelotas, sediada aqui em Pelotas e prestando aí um bom atendimento para os meus clientes. Muito bem, muito bem. Eu sei que a tua empresa, ela tem várias... oferece vários serviços, não é, Raíza? Uhum. Então, eu quero já que tu fale sobre a tua empresa. Uhum. O que é a Garanto? Jane, a Garanto é uma corretora de seguros. A gente é multirramos, como a gente diz. Então, a gente trabalha o seguro de automóvel, de residência, que são seguros mais conhecidos, tá? Mas a gente também tem planos de saúde, temos consórcios. Eu, como proprietária, nos últimos 6 meses também me especializei num segmento que é a parte de proteção familiar. Então, o objetivo da Garanto é atender o cliente como um todo, é entender as necessidades dele,
o que ele precisa e atender ele de uma maneira personalizada, que a gente possa prestar a melhor assessoria com as melhores informações para o nosso cliente. Daqui a pouco mais a gente vai já aperfeiçoar essa tua especialidade, né? Mas eu acho interessante a gente frisar aqui que tu já tens, né, esse teu conhecimento através desse trabalho que tu já tem essa experiência no ramo bancário, né? Que tu fazia um trabalho mais diferenciado, né, Raíza? Sim. Eu trabalhei aqui em Pelotas, eu trabalhei no segmento alta renda. Então, a gente já tem uma visão diferente dos clientes em questão de atendimento, né? Hoje, a gente fala muito no básico, né? Mas o básico é o que faz a diferença. Hoje, o tempo da gente é tão corrido, as informações estão aí a todo momento pra gente ter, mas às vezes a gente precisa de alguém que seja especialista em determinado assunto para nos dar o melhor direcionamento, né? Então, o intuito também de abrir a Garanto foi pensando nisso, de ver, por exemplo, que às vezes os clientes, até clientes do banco, não tinham... queriam fazer um consórcio, ou um plano de saúde, ou até o seguro agrícola, que a gente também tem essa especialidade na corretora. Que nós vamos falar daqui a pouquinho também. Vamos. E as pessoas não terem a informação, né? E também, por o tempo ser muito corrido, elas não terem tempo de se informar. Então, o meu trabalho é em cima disso, não é... eu costumo dizer para os meus clientes, Jane, que não é a venda pela venda, e sim a venda consultiva, a venda que a Jane precisa. Será que ela precisa mesmo fazer um seguro de, sei lá, 100 mil reais, entende? Não, é o que ela precisa, né? O que se enquadra nas necessidades dela e no seu orçamento também, que é a parte mais importante. Sim, sim. Raíza, então vamos falar um pouquinho agora já dessa tua especialidade, né, que tu tens em relação a este ramo, né, do seguro, que é o seguro de vida, né, corporativo e individual. Eu queria que tu explicasse um pouquinho se existe alguma diferença entre um e outro, quais são, a quem se destina e por que tu te especializou nesse ramo, justamente nesse tipo de seguro, né? A questão dos seguros de vida, tanto individual quanto corporativo, sim, tem diferença, né? O seguro individual é um seguro para pessoa física, que a gente diz, e a parte do seguro corporativo são os empresários que fazem para os seus funcionários, né? Que isso também é importante. Eu vi, na verdade, Jane, desde o banco, eu já via a busca das pessoas por essa informação. E hoje, no momento que a gente está vivendo, de pandemia, e que eu acho assim, a gente não sabe os imprevistos, né? A gente não tem dimensão dos imprevistos que podem vir a acontecer na nossa vida. A gente nunca teve, mas eu acredito que a pandemia veio para nos mostrar mais isso, né? Para deixar isso mais presente. E nisso eu vi a busca dos clientes por informação, por saber. A maioria das pessoas que tem seguro de vida hoje, por exemplo, pessoas individuais, ou tem seguro num banco, ou fiz um seguro em parceria lá com o meu gerente, né? Ótimo. Só que a gente eu trabalho de uma maneira personalizada. Então, eu faço uma visita, por exemplo, os meus clientes, eu faço uma visita, o primeiro contato é mais um bate-papo para mim entender o teu momento de vida, se tu tem filho, se tu não tem, o que tu quer construir, o que tu tem de reserva, de patrimônio. Então, a gente faz toda uma análise em cima disso para depois a gente vir a apresentar efetivamente um plano que se encaixe tanto no teu orçamento quanto para suprir as tuas necessidades, né? Seguro de vida é um produto, vamos dizer assim, que a gente olha a longo prazo, a gente não olha hoje, né? A gente não olha o que cabe hoje no nosso bolso, e sim a longo prazo, o que ele vai cobrir. Porque o que eu falo muito é, a nossa vida é uma pirâmide, né? Então a gente vai construindo as nossas reservas, o nosso patrimônio. E se a gente não tem uma proteção disso tudo que a gente constrói, Jane, a gente chega no fim da vida como hoje, que as pesquisas mostram que tem muitos idosos que vivem
dependendo dos seus filhos, entende? E a gente pode ser uma geração, a gente pode ser pessoas que a gente vai mudar essa visão, né? Então, isso, o custo-benefício é muito baixo, só que as pessoas não têm essas informações. Então, às vezes, o que eu pego muito na prática, Raiz, eu tenho um seguro lá que eu pago no banco, mas nem sei quanto que é a cobertura. Não pode ser assim, porque, como eu digo para os clientes, assim, a questão da parte de proteção familiar é uma consultoria para a vida, sim, não é hoje. Né? Hoje a Raíza é uma pessoa solteira, ela está construindo, daqui a pouco a Raíza vai ter filho, e aí a visão é diferente. Daqui a pouco ela vai ter um patrimônio maior, uma reserva, então a gente tem que estar sempre acompanhando. Então, eu quis me especializar nessa área porque eu sinto que é uma área muito carente, que as pessoas têm interesse de saber mais, de ter essa informação, mas acaba que não sabem a quem perguntar, entende? Com quem que eu tenho essas informações, às vezes é no banco, às vezes não é, entende? Eu tive dentro da área bancária, então dentro do banco a gente tem um portfólio muito grande de produtos e de responsabilidades, né? Então acaba que a gente não consegue se especializar em determinado segmento. Então, hoje na minha corretora, como a gente segmentou algumas coisas, eu quis, como proprietária, me especializar nisso. Então, esse atendimento é eu que presto aos meus clientes, é eu que faço toda a análise, toda a pesquisa. E, assim, para a maioria das pessoas, acho que vai ter gente que vai estar me assistindo, que já passou por isso, vê que faz muito sentido, entende? Muito sentido mesmo. E quando a gente olha, assim, toda a análise que a gente faz, as pessoas dão valor, porque... A pergunta que eu sempre faço é assim, né, Jane, tu sabe quanto que vale a tua vida hoje? Sim, as pessoas não têm, a gente não tem, né, muito essa preocupação mesmo, né, Raíza, e realmente, como tu falou anteriormente, a própria pandemia veio para mexer muito com isso. Exato. E acordar muitas pessoas, né, nesse Exatamente. sentido. E isso que tu está falando é muito importante, né, porque não é só tu adquirir um patrimônio material, né? Eu tenho tantos imóveis, eu tenho tantos carros, tenho isso, tenho aquilo, né? Tenho uma área rural. Não, mas é a minha família e a minha vida. Né? Mas eu já falei com vários clientes, assim, Jane, que me dizem, Raíza, mas eu tenho tantos milhões em imóveis, tantos milhões em veículos, sabe? E aí eu pergunto assim, ótimo, né? E eu tô construindo, tô deixando esse legado, né, pra minha família. Né, que tem. Que ótimo, que bom. Continue assim. Exato, mas assim, a principal fonte geradora de todo esse patrimônio que está sendo construído não está protegida, entende? Hoje, e aí, na parte principalmente do seguro de vida, a gente fala, hoje a gente não, assim como as pessoas amadurecem, os produtos também, né? Então, hoje a gente fala do seguro de vida não só para uma ausência prematura, e sim para a vida, entendeu? Hoje a gente tem cobertura de doença grave, tem cobertura para invalidez, entende? Que assim, imagina a gente diz, por exemplo, eu estou na minha segunda idade, estou construindo todo o meu patrimônio. E se acontece alguma coisa comigo nesse momento? Como que fica o meu marido com os meus filhos, sabe? Querendo ou não, que é uma fonte de renda também. Então, é toda essa análise que a gente faz junto com as pessoas, com as famílias, porque é muito importante, né? E quanto mais cedo a gente pensar nisso, melhor. Claro, mas menos trabalhoso no futuro e também para aqueles que vão te cuidar ou te auxiliar se caso tu precisar, né? Exato. Como tu falou, em caso de uma invalidez ou na própria velhice mesmo, né? Então isso é um assunto muito importante, por isso que eu fiz questão de te trazer aqui, tu como especialista nesse ramo do seguro, né? Para esclarecer bem essas dúvidas, porque a pessoa vai te procurar e tu vai fazer uma pesquisa com ela sobre a vida dela, como é que ela vive hoje, né? O que ela quer para o futuro em relação a essa parte, né? Isso é uma questão muito importante, né, Raíza? Exatamente. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho, tá? Então, não sai daí que eu já volto com mais esse bate-papo para Raíza nos colocar algumas informações nessa área tão importante relacionada ao seguro de vida e de patrimônio, enfim. Não sai daí que eu já volto.
O jornal que já era bom está ainda melhor. Chegou o novo aplicativo do Jornal Tradição Regional. Muito mais conteúdo em qualquer hora e lugar. Com o app gratuito, você tem acesso à edição impressa folheada no seu celular ou tablet. Além de uma experiência nova e interativa, você encontra um menu prático dividido entre editorias e cidades de cobertura. Faça agora o download na loja Apple Store ou Google Play. Jornal Tradição Regional. O elo da notícia até você. Corretora de seguro. Seguro para carro, para casa, para empresa. Ter um seguro é bom, viver seguro é uma beleza. Mas um seguro pra ser bom tem que ter qualidade. Procure a melhor corretora da cidade. Corretora de seguro. Você sempre mais seguro. Corretora. Gonçalves Chaves 658. Telefone 3225-2700. Estamos de volta então aqui com o nosso bate-papo com a Raíza Brito e a gente está falando aqui sobre essa questão toda hoje em dia, né, que as pessoas têm muitas dúvidas em relação ao seguro de vida, seguro patrimonial. Então, Raíza, só para a gente complementar o que a gente estava falando no bloco anterior, como tu te especializou nessa parte, né, do seguro de vida corporativo, individual, então eu vou te pedir para tu falar um pouquinho sobre uma questão que está bem em alta no momento, vamos dizer, né, que são as doenças mais graves, né? Eu queria que tu falasse quais são essas doenças que se encaixam nesse teu trabalho, né, nesse tipo de seguro, e também uma outra questão mais em alta ainda, né, que é em relação ao Covid, as pessoas que estão doentes em casa, que deixam de trabalhar, as pessoas que são hospitalizadas, familiares que perdem a vida em função do Covid. Isso tudo tem como a pessoa também fazer um seguro em relação a isso, a essas doenças graves e também ao Covid, que é uma doença grave, né? Sim, a questão das doenças graves, a gente cobre um vasto número de doenças, dentre elas as 4 principais, que são as que mais acometem os brasileiros, que é câncer, AVC, infarto e o Alzheimer. Tá. O que é isso, na verdade, Jane? É um valor de cobertura que o cliente tem no seguro, que se ele vier a ser diagnosticado, e aí isso é muito importante de falar, que é no diagnóstico, porque muitas seguradoras têm essa cobertura, mas às vezes a pessoa é diagnosticado com a doença e tu tem que sobreviver um X período de tempo para te poder ter o recebimento dos valores, né? Nas seguradoras que eu trabalho, é no diagnóstico, então as mulheres, né, por exemplo, câncer de mama é um dos cânceres mais comuns no Brasil hoje. Então, ela vai receber, por exemplo, fez uma cobertura de 50, 100, 500 mil reais, ela vai receber esse valor na conta dela, que seja para o tratamento dela, que seja para usar nas suas despesas, porque querendo ou não, qualquer problema de saúde que a gente venha ter, a gente também tem a nossa parte da psicológica, né? Sim. Que a gente não rende como a gente rende normalmente, né? Então, tudo isso, esse valor vai entrar para os clientes, vai entrar na tua conta e assim, isso o cliente não tem que me dar satisfação do que ele vai fazer com aquele valor, não, aquela cobertura é dele. E na questão do Covid também, tá? Uma das seguradoras que eu trabalho é a que tem a menor carência para o Covid, que é 45 dias. E a gente cobre, sim, a questão da ausência por Covid. E também temos uma cobertura que é muito pedida hoje, que é a questão da diária de internação. Então, ficou internado, né, pela questão do Covid por 5 dias, 10 dias, 15 dias, o cliente recebe uma diária por esses dias que foi internado. E aí, às vezes, os clientes me dizem assim, Raíza, mas eu tenho plano de saúde. Eu disse, que bom, ótimo, no nosso país a gente tem que ter plano de saúde, né? Mas essa diária de internação, ela entra como uma renda para ti. É um valor que vai entrar na tua conta, né? R$500 por dia, R$1.000 por dia, isso é estabelecido no fechamento do plano do cliente, mas é um valor que ele recebe como renda. Então, ele pode usar para o fim
às vezes para pagar uma despesa, né, porque ficou internado, foram autônomos, empresários mesmo, são 10 dias, né, 5, 10 dias que não se trabalhou, então Exatamente. tem outras coisas que dependem, né, dessa parte financeira. Então, sim, cobre. Hoje, eu até ontem li uma pesquisa sobre isso, sobre famílias que estão despedaçadas financeiramente por conta do Covid, entende? A gente tem aí mais de 500 mil mortes, né, por conta disso. E quando, por exemplo, uma das pessoas que vem a falecer é o ícone financeiro, entende, Jane? Hoje a gente não se preocupa muito com isso, né? É difícil, a cultura do nosso país, ela não olha para esse lado. Para te ter ideia que nos Estados Unidos, os americanos, quando eles começam a trabalhar lá com 18, 19 anos, a primeira coisa que eles fazem é um seguro de vida. Por quê? Porque eles vão construir todo o restante todo está protegido. E aqui a gente não tem essa cultura, e não tem, a gente vê pelos nossos pais, pelos nossos avós, né, que isso tá se amadurecendo conforme for o tempo, conforme passa o tempo, né. Só que quando eu mesmo que vejo o pós, né, que eu vejo às vezes o ícone financeiro da família vir a faltar, e não ter mais nenhuma renda, sabe? Às vezes é esposas que têm que voltar a trabalhar lá com 50, 60 anos para poder, sabe, ajudar os filhos. Então, quando a gente protege isso, a gente foge. Eu costumo dizer que a gente transfere a responsabilidade. Quando tu faz um seguro de vida, tu tem a preocupação disso. Mas e se acontecer alguma coisa comigo? E se eu vier a falecer, como é que fica meus filhos? E quando tu faz um seguro de vida, tu transfere essa responsabilidade para a seguradora. Sim. Então, isso tudo está protegido, né? Muito nessa visão, assim. Sim, essa questão agora do Covid, como tu falou, assim, tem muita gente que está passando até necessidade, né, Raíssa? A gente vê aí pelo país afora, pelo mundo afora, né? Exatamente. Mas eu até teve um outro convidado que eu trouxe, né, uma advogada que trata dessas questões também. As pessoas, nós não temos aqui no Brasil o hábito de organizar a nossa vida quando a gente vai casar, né, e nem pensa em se prevenir uma questão que é mais certa ainda para todos, que é a morte, né? Exato. Então, isso é o seguro, né? É um seguro que tu vai fazer pensando no futuro, no teu próprio futuro da tua empresa, futuro da tua família, né? Mas, Jane, eu que trabalho há 12 anos no mercado bancário, eu vejo esse amadurecimento nos clientes, porque eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, a gente ia oferecer um seguro de vida, né, para os clientes, e eles ainda diziam: Raíssa, que isso? Quer que eu morra? Tu quer que eu morra? Quer que tenha uma doença? Não, entende? Não é isso. Mas é proteger essa questão, porque e isso eu falo até na minha vida pessoal, assim, acho que a vida a morte em si é a coisa mais certa que a gente tem na vida, é a única certeza que a gente tem. E a gente não se prepara, nem psicologicamente e nem financeiramente para isso, né? Então, tá na hora de mudar virar essa chave, né? Hoje a gente fala muito em planejamento financeiro e um dos pilares é o seguro de vida para quem faz planejamento financeiro, né? Então, é tu organizar e proteger tudo que tu tá construindo, entendeu? E aí, quanto mais cedo a gente pensa nisso e organiza, melhor. Porque tem uma faixa etária também, né? O seguro de vida tu só pode fazer até 65 anos. Então, as pessoas com 60, 60 e poucos, elas se preocupam e Raiz, eu quero fazer. E aí, claro, às vezes o valor não é baixo, né? Ele fica um valor mais alto, porque já tá perto do prazo ali, do limite para poder fazer. Então, quanto antes as pessoas puderem organizar isso, melhor. E outro ponto que eu também acho importante ressaltar é a questão de, antigamente a gente via seguro de vida, por exemplo, que os clientes pagavam a vida inteira. Eu tive um cliente que aquele me marcou muito, que ele fez um seguro com 18 anos e ele estava com 60 e poucos e ele começou pagando R$100 e aí já estava pagando acho que quase 2.000 lá com 60 e poucos. Então, no período que ele pagou, ele já pagou tudo que ele tem de cobertura. E hoje os seguros eles são muito mais exatos nisso. Então, tu paga um seguro aí por 10, 15, 20 anos e fica com seguro vitalício. Tu não precisa pagar, né, mais. Não precisa mais pagar. Não, a gente fala muito da questão de
acúmulo de reserva também, né? O meu seguro de vida, eu vou terminar de pagar ele com 40 e poucos anos, e lá com 60 anos, se eu quiser resgatar algum valor, não quero mais ter o seguro de vida, cancelo, eu tenho um valor de resgate que também me ajuda na minha aposentadoria. Claro. Então, essa visão toda é que quando eu converso e falo com os meus clientes, a gente amplia essa visão, né? Não é uma coisa só, a gente amplia, tem muitas coisas assim que a gente consegue fazer. Sim, tu apresenta vários caminhos para o cliente, né? Exato, exatamente. E aí tu vai trabalhar de acordo com a necessidade dele, vai trabalhar aquele projeto, o que é melhor dentro da necessidade do cliente, que ele busca no futuro, né? Exatamente. Isso é muito importante, as pessoas, principalmente os jovens, né, que estão nos assistindo, já começarem a pensar nisso. Sim, né, Raíza? É um trabalho bem personalizado, assim, então é muito interessante, é o que eu sempre digo, assim, acho que a informação a gente nunca perde, né, por se informar, por conhecer. Então, assim, é muito interessante mesmo. Muito bem. Um outro assunto que eu acho interessante, né, que eu sei de muitas pessoas, assim, que eu conheço que tem restrições em relação a esse tipo de benefício, vamos dizer assim, que é o consórcio, né, Raíza, que eu sei que tu trabalhas também, e não é, quando se fala em consórcio, tem muita gente que acha que é só consórcio para comprar um carro. Não é, né? Não. Tem muitos benefícios que o consórcio nos oferece. Sim. Então, fala um pouco, assim, sobre essa tua oferta em relação ao consórcio. Quem pode se beneficiar, quem é que pode fazer uso dele, em que momento da vida, em que situação. O consórcio, ele é como eu digo que é um meio de consumo, né? O consórcio, a gente geralmente faz uma carta de crédito e ele pode fazer aí, não é somente para veículo, eu sei que é o que todo mundo pensa, mas não, a gente tem para veículo, tem para imóvel, tem para serviços hoje, e aí serviços entra cirurgia plástica, entra viagem, né? Então, tem várias linhas que tu pode entrar, tem para moto, sabe? Então, tem muitas linhas que o cliente pode fazer. O consórcio na questão, por exemplo, de imóveis, né? Hoje as pessoas olham muito a questão do consórcio de imóveis, porque quando a gente vai comparar o financiamento de imóveis, por exemplo, com um consórcio de imóveis, ele não se compara, porque o consórcio em si, ele não tem juro, ele tem taxa de administração. Então, ele não tem aquela correção todos os anos, né? Então, ele é muito interessante, né? Entra para todos os públicos. Eu tenho desde clientes que fazem para comprar um carro, um imóvel, né? Máquina agrícola, a gente tem também. Sim. Desde, por exemplo, pais que fazem para comprar um carro para os filhos aos 18 anos, né? Então, eu costumo, na maneira popular de se falar, é uma maneira de aquisição, de consumo barata, querendo ou não, porque quando a gente compara uma parcela de financiamento e uma parcela de consórcio, não se compara, o consórcio sempre acaba ganhando. Então, é muito interessante, assim, e também eu gosto muito dessa parte personalizada, né? Então, de conversar, de entender o que o cliente precisa, assim, e adequar o que a gente tem para aquele cliente. E o consórcio também entra nessa linha, né? Muitas pessoas tenho certeza que ouvem bastante consórcio nos bancos, né? Porque os bancos que trouxeram isso, né, para o Brasil, mas é um meio de aquisição, assim, excelente para os clientes, né? Cabe para todo mundo, entende? Para todos os bolsos, como a gente diz, né? Sim. Então, essa questão dos imóveis mesmo, né? Que agora aqui em Pelotas, vamos falar aqui em Pelotas, tem muitos empreendimentos, né, saindo, tem muitos condomínios, né, de vários padrões, né, direcionados a vários níveis, vamos dizer, de renda. E isso é muito bem indicado, então, né, Raíssa? Daqui a pouco muitas pessoas estão deixando de adquirir o seu imóvel lá na planta, alguma coisa assim, porque desconhece essa oportunidade, né? Eu vou te dizer, Jane, que até eu presto
assessoria, assim, nesse ponto em algumas imobiliárias aqui, e eu vejo que as pessoas, às vezes, deixam de falar para o cliente por não saber, por não conhecer, né? e por não entender os benefícios e como que é o pós disso, né? Porque tem que se contemplar a carta, tem que, né? Então, por não conhecer um pouquinho do que é o produto, de como que a gente pode organizar isso, eles deixam de oferecer. E aí, muitas vezes, eles perdem o negócio, porque às vezes o cliente não tem renda para fazer um X de financiamento, né? Mas, por exemplo, tem uma entrada, mas não tem a renda para fazer o financiamento, e aí tu consegue jogar e organizar, assim. Então, é um meio de consumo, assim, muito interessante, bem vantajoso para os clientes, né? Muito bem, então já fica mais uma dica, né, aqui para o pessoal de casa buscar mais conhecimento sobre o consórcio, né? Sim. Uma outra questão que também é importante a gente falar é o seguro agrícola, que eu sei que tu trabalha bastante também, né? E fala um pouco, então, sobre essa questão para o pessoal que está em casa, né, que tem essa dúvida em relação ao seguro agrícola, né? Porque daqui a pouco tem o seu campo, né? Tem a sua casinha lá, mas tem os bichos, tem, né? Toda uma plantação. Exato. Então, é interessante, obviamente, a pessoa ter esse seguro, né, Raíza? Isso. Quando no Bradesco aqui, principalmente em Pelotas, 60% da minha carteira de clientes eram produtores rurais. E com a questão, o produtor rural, como que eu digo, a atividade deles é a atividade que tem maior risco, talvez, né? Porque eles lidam com uma coisa que eles não têm, que não é palpável, que é o clima, né? Então, o seguro agrícola vem muito nisso, né? Claro que para os produtores rurais a gente tem seguro de maquinário, seguro de galpões, tem seguro de vida específico para produtores rurais, né? Então, ele é um público mais direcionado, mas no quesito seguro agrícola, eu tenho na minha corretora, o meu esposo é técnico agrícola, então ele já a empresa dele tem mais de 15 anos nesse segmento. Eu tenho um funcionário que é engenheiro agrônomo, que ele presta toda essa assessoria na parte técnica, porque o que acontece? O seguro agrícola, ele é principalmente para o plantio, né? Para segurar o plantio dos clientes, tanto de soja, arroz. Aqui na nossa região a gente tem muita fruta, que é maçã, pêssego, né? Então melancia, a gente pega toda essa parte e a gente assegura o plantio, né? Que se lá na colheita eles tiverem algum problema de safra na colheita, tem um seguro para te proteger disso, né? O seguro também tem um subsídio do governo, então assim, ele é bem vantajoso, mas ele é bem técnico. Então o que eu vejo, assim, por que a gente colocou esse engenheiro agrônomo para fazer essa parte para nós? Porque o seguro agrícola não é que nem, por exemplo, um seguro de veículo, de uma máquina, que é assim, assim e pronto, né? Não, ele tem toda uma pesquisa e um entendimento da área do cliente que tu precisa ter para te fazer esse seguro, para ele ser aceito. Então, esse nosso funcionário presta toda essa assessoria, né? A gente é bem forte nesse segmento. No Bradesco mesmo, que é um dos lugares que a minha empresa presta assessoria. A gente trabalha muito forte com os clientes ali, porque no banco também tem a questão de que algumas linhas de financiamento são obrigatórias o seguro, né? Porque o banco pega a área em garantia e aí ele pede o seguro agrícola para fazer ali obrigatoriamente. Então, a gente presta assessoria atendendo os clientes e mostrando o melhor custo-benefício, né? Para estar atendendo. Muito bem. Eu acho que está uma questão bem colocada, assim, né, em relação a todo esse teu ramo que tu oferece, né, de trabalho e de benefícios para os teus clientes. Acredito que não ficou nenhuma dúvida, né, e não sei se tu queres colocar mais algum ponto, assim, que tu acha interessante, mas eu acho que dentro do que eu queria mostrar aqui para o pessoal, acho que está bem diversificado, né? E então, Raíza, eu já vou te pedir para tu passar os teus contatos, né? Para o pessoal de casa, quem já te conhece e quem não te conhecia já está te conhecendo agora, tu podes passar os teus contatos, né? Para quem quiser marcar um horário contigo, não sei se tu dá só uma consultoria, para o pessoal que tiver dúvidas ou quiser realmente falar contigo pessoalmente, né? Claro. Tu pode passar os teus contatos direitinho, teu endereço.
Então, se ficou alguma dúvida, né? Acho que a gente deu uma pincelada um pouquinho do que a gente faz na corretora. Mas convido a todos vocês a estarem curtindo a minha página no Instagram, no Facebook, que é Garanto Seguros. Vou passar o meu telefone, meu WhatsApp, que é o DDD 53 98140 5202. Também tem o e-mail, que é raiza@garanto.com.br, é Raiza com Z, de zebra. E fico super à disposição, né? Acho que como eu falei antes, a informação sempre é válida. Então, o que eu puder ajudar, eu estou sempre à disposição. Podem me contatar. Trabalho principalmente com hora marcada, né? Principalmente também por conta desse momento que a gente vive. Mas, por favor, me contatem e fico à disposição para qualquer dúvida. Muito bem. E o teu endereço? A tua sala é no centro, né? A minha sala é bem no centro, bem na frente do Cartório Lorenzi, ali no edifício Albert Einstein. O endereço é Rua 7 de Setembro, 160, sala 301. Muito bem, então, Raiza, eu quero te agradecer a tua presença aqui hoje, né? Como tu falaste, é só uma pincelada que a gente deu sobre o teu trabalho, né? Porque tem muita coisa ainda. Eu sei que tem muitos outros serviços que tu oferece pela tua empresa, né? Isso. Lembrando que tu também dá essa assessoria dentro do próprio banco, né? Mas daqui mais um tempo a gente pode trabalhar, fazer um novo programa, um novo bate-papo, né? E para quem gostou desse assunto, então, mais uma vez, entre em contato com a Raiza, né? Através desses contatos que ela já passou aqui, a rede social, o WhatsApp dela. Quero agradecer, então, a presença de vocês aí do outro lado, que estão nos assistindo. Lembrando que toda sexta-feira o nosso encontro, o programa inédito do Um Brinde, é às 20 horas, através do site da JTR-TV, Jornal Tradição Regional, Facebook, Instagram e no nosso canal lá no YouTube. Mais uma vez, agradecendo aos meus parceiros, Elisa Andrade, Emilice Calçados, Odierno, Carlos Oliveira, Maria Helene Gênova, Miveste e Lotus Consultoria de Estilo. Então, aguardo vocês na próxima semana com mais um programa Um Brinde. Uma boa noite e até lá! Corretora de seguro. Seguro para carro, para casa, para empresa. Ter um seguro é bom, viver seguro é uma beleza. Mas um seguro pra ser bom tem que ter qualidade. Procure a melhor corretora da cidade. Corretora de seguros. Você sempre mais seguro. Corretora. Gonçalves Chaves 658. Telefone 3225-2700. O jornal que já era bom está ainda melhor. Chegou o novo aplicativo do Jornal Tradição Regional. Muito mais conteúdo em qualquer hora e lugar. Com o app gratuito, você tem acesso à edição impressa folheada no seu celular ou tablet. Além de uma experiência nova e interativa, você encontra um menu prático dividido entre editorias e cidades de cobertura. Faça agora o download na loja Apple Store ou Google Play. Jornal Tradição Regional. O elo da notícia até você.